Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa terça-feira, hoje é dia 28 de outubro. Estou aqui com Augusto Mafuz, Carneiro Neto e o nosso convidado especial hoje que está aqui na nossa bancada para comentar a rodada, comentar um livro que ele está lançando também, Carlinhos Neves, essa lenda do futebol mundial. Carlinhos, muito prazer tê-lo aqui no Carneiro Mafuz. O prazer é todo meu, Fernando. Uma alegria estar aqui com os jornalistas que acompanharam toda a minha trajetória. Eu peguei uma parte da trajetória deles, né? E é sempre um prazer. O Carneiro eu encontro sempre aí, o Mafuz também, alguns almoços com alguns amigos em comum e falamos de muita coisa. Conversa sobre o futebol, né? Mas falamos sobre tudo, né? São dois homens muito cultos, muito esclarecidos, né? Talvez essa seja uma também das razões para a gente ter se tornado amigos ao longo do tempo. O Mafuz te incomodou muito ali nos bancos de reserva? Eu prefiro que ele fale. No início de carreira, o sim. Carlinhos a minha vida dá um livro mesmo, viu? Porque o Carlinhos, eu não me dava com o Carlinhos, eu brigava com o Carlinhos, porque em 1982 eu queria que o Frega fosse preparador físico do Atlético. E eu dava pau no Carlinhos. É verdade. E tinha ainda apoio, né? Acho que do Hélio Alves, se não me engano. Exatamente. Mas depois a gente, tanto com o seu Hélio quanto você... Exato. Mas... Tem essas histórias. Com Agora, certeza. a história do Carlinhos Neves... É linda a história do Carlinhos vulgo Neves. Lampadinha, para os íntimos. Lâmpada e Lampa, são três. Exatamente. Variações do apelido, né? A vida profissional dele, a pessoal também, evidentemente, mas profissionalmente falando, ele teve uma vida privilegiada. Como preparador físico, ele atuou nos grandes clubes do futebol brasileiro, atuou na China, na seleção brasileira. Ele tem muitas histórias, é uma riqueza. E ele agora está lançando hoje, né? O Lançamento, vamos fazer aqui o disclaimer certinho, Carlinhos. Lançamento hoje do livro do Carlinhos Neves. Carlinhos Neves, Conversas sobre Futebol, 45 anos da história de um preparador físico, 18 horas no Bar Dom Max, que fica na Petit Carneiro, 394 ali no Água Verde. É isso, Carlinhos? O ex-Folha Seca, né? Ex-Folha Seca. E lembrar, né, Fernando, que a renda será revertida para o Instituto de Futebol de Rua, onde eu sou embaixador já há 7 anos, né? É uma ONG que usa o futebol como inclusão social de meninos e meninas. Eles comparecem no contraturno da escola e lá, além do futebol, que o futebol não funciona para formação de jogador, de menino, de menina, né? Mas sim para contribuição, para o desenvolvimento social dessas crianças, né? Que eu tenho muito orgulho lá com o Alceu, com o Oscar. Então, é importante ressaltar isso, né? Que todo livro que sair vai reverter para o futebol de rua. O apelido Lampadinha é de 82, né? Sim, do capitão, né? Do capitão. Rodolfo Carlos de Lima. Exatamente. Né? Sem vergonha do capitão. E pegou, ficou até hoje. Lá de Ribeirão E por Preto. que é Lampadinha? Eu era muito magro, né? Pesava, sei lá, 57 quilos, usava um cabelo enorme, black E os power. olhos assim, meio fechados. E não sei se você se lembra, Piscava. né? É uma figura do Valdir, né? Sim. É auxiliar do professor Pardal. Na verdade, ele que resolvia as questões ali do professor Pardal. Bom, na verdade, é um apelido carinhoso, né? E que nunca me incomodou, muito pelo contrário. E se vocês comparecerem hoje à noite, terão muitos ex-atletas lá e vocês vão ver. Um é o Lampadinha, outra é Lampa, outra é Lâmpada. Depende do tom da conversa. Agora, vem cá, você começou efetivamente a carreira como preparador físico de destaque no Atlético, nesse bicampeonato, né, de 82 a 83. Perfeito. Eu não me considero bicampeão, Carneiro, porque eu saí um pouquinho antes. Veio o Francisco Vigorito para o meu lugar. Mas o time, a montagem do time, você participou? Sim. Era basicamente a base de 82. Eu poderia me apoderar desse título ou tentar fazer parte dele, porque eu joguei a maior parte eu participei da maior parte do campeonato. Mas na reta final, a direção resolveu fazer essa troca. Eu até sei o motivo, não cabe aqui agora. Isso é 83. 83, eu posso até falar. Exato. Havia boatos de que os jogadores estavam indo muito para a noite.
né, nas madrugadas, na Visconde de Iná, aquele região, e me chamaram e falaram, você tem que ir atrás desses jogadores. Falou, vocês vão me desculpar, minha filha chama-se Camila, ela tem 6 meses de idade, eu não vou fazer isso. E aí foi a gota d'água e veio um outro profissional que acabou, mas o primeiro título foi em 82. Vê que equívoco do dirigente pedir para o preparador físico, que é da comissão técnica, cuidar dos jogadores na madrugada. Ele tinha que mandar um segurança, um detetive, ou uma Mafuz mesmo, despistado, de garçom. Mas a parte boa é 82, né? Quando eu conheço o Geraldo Damasceno, o seu Geraldino, queridíssimo, né? Num período curto que ele passou pelo Curitiba. Ele foi contratado em 81, tinha uma paralisação de 40 dias, não sei se era Copa América, alguma coisa assim, mas o seu Geraldo não chegou a estrear no Curitiba. Como a gente não foi bem nos amistosos nesse período, o Dreyer, que era o supervisor, passou a ser técnico e o Hélio Alves foi contratado como treinador. Mas aquilo ali foi importante. E nós fizemos um campeonato bom. Acho que o Curitiba tinha feito 2 pontos no primeiro turno. E no retorno, com o Dreyer, a equipe foi a semifinal com Londrina, se eu não estou enganado. Mas aquilo ali fez o seu Geraldo, no final da temporada, me chamar na casa dele e falar, meu filho, aquele jeitão dele, né? Quero que você vá comigo para o Atlético. E aí eu fui, me demiti do Curitiba e era aquele início de formação ainda do Atlético. Eu determino isso como um marco, porque ali me tornei um profissional. Eu era torcedor do Curitiba quando era menino, quando adolescente, em função do meu pai. Quando eu vou para o Atlético e em seguida o Atlético torna-se campeão, falei, opa, peraí, agora eu sou um profissional do futebol. Muito bem. Agora, a sua passagem pelo Paraná Clube, que foi histórica, né? Pela convivência com os treinadores, enfim, o trabalho todo e tudo aquilo que você vivenciou lá dentro. Carlinhos, vamos fazer só o seguinte. Antes da gente entrar mais nesses assuntos, deixa eu pedir para quem está nos assistindo aqui, né, se inscrever no canal do 12 Esportes aqui no YouTube. Manda seu comentário, manda a sua questão aí. Eu peço também, claro, compartilhe o podcast para todo mundo que você conhecer, para a gente alcançar o maior número possível de pessoas. A gente vai aproveitar o Carlinhos aqui na mesa hoje para, né, falar também com a experiência dele, com a visão dele, do que aconteceu na rodada, né? Com o Curitiba, com o Atlético ontem. Curitiba está cada vez mais perto aí do acesso e o Atlético venceu ontem o Amazonas. Tem uma vida ainda complicada para conseguir brigar, para conseguir imaginar que vai conseguir estar na Série A no ano que vem. Mas depois a gente entra um pouquinho mais nas histórias do Carlinhos também. Eu queria entrar no Paraná Clube, porque depois nós vamos passar pelos maiores clubes onde ele foi campeão mundial. Claro. Agora, você quer falar do Atlético de ontem? Vamos começar a falar da rodada ali. Você está nervoso, Carneiro? Não, pelo contrário. Eu acho que o Atlético Paranaense respirou ontem, né? Pegou um time medíocre pela frente, como quase todos dessa Série B do Campeonato Brasileiro, e conseguiu vencer com 2 belos gols do Julimar. Achei o técnico Odair Hellmann bastante ousado em escalar 4 atacantes, despovoando o meio de campo, e, enfim, ele correu certos riscos, mas se saiu bem. Agora ele decide, porque cada jogo é uma decisão, é uma final. A próxima final do Atlético será com o Goiás, em Goiânia. Dia 1º de novembro, aí, no próximo sábado. Essa não é a próxima final. Essa é a final. É a final. Porque se perdeu o jogo pro Goiás, está fora. Sim, cada jogo é a próxima final. Mas essa com o Goiás é o único confronto direito. É o único confronto direto. Mafuz, Carneiro, ontem eu participei de um programa, então está um pouquinho vivo o que a gente conversou ontem. Pelos cálculos matemáticos, me parece que o Atlético só pode perder 1 ponto, só tem direito de perder 1 ponto. E sem depender aí de outros confrontos. Mas como é que faz para perder 1 ponto? Mas esse é 1 ponto. Se disputam 3 por jogo. Não, mas pode... Não, fazer um empate, né? Só tem direito a 1 empate, cara. Um empate. Ele não pode perder. Não, mas um empate ele perde 2 pontos. Mas não pode ser... Não, eu entendi o que o Luiz Carlos Neves está falando. Mas esse empate não pode ser contra o Goiás. Porque Perfeito. concorrente direto e está 2 pontos na frente do Atlético. Eu até acho que esse empate pode ser com o Goiás, só que daí o Atlético não vai depender mais dele. Vai depender dos outros confrontos diretos que a gente tem. Mas qualquer análise tem que ser feita
pelo princípio que depende só dele. Eu acho que nem vencendo todos os jogos o Atlético depende só dele hoje. Então, Mas a vida assim, do Atlético ela vai passar muito pelo esse resultado do Goiás. O Goiás ainda tem confrontos diretos aqui com o Cuiabá, que está um pouco mais atrás, com o Novo Horizontino e com o Remo. São 3. O Goiás depende, sim, só dele. Mas o Atlético precisa, pelo menos, pontuar nessa partida contra o Goiás. Acho que é a grande questão. Ô, Carlinhos, como que você vê o trabalho do Odair até agora? Um trabalho que, se a gente colocar a média de pontos que ele tem conseguido, ele conseguiu até aquela arrancada, 7 vitórias seguidas, mas é basicamente o mesmo aproveitamento que o Atlético está tendo no ano. Ele não conseguiu deslanchar, ele teve reforços apenas no meio da temporada, o time foi muito mal montado. Mas como que você faz essa análise hoje do trabalho do Odair? Eu não posso falar sobre o Odair, porque eu acompanho pouco, conheço o Odair, já estivemos juntos algumas vezes quando o treinador do Galo era o Rogério Micali, nós fomos treinar no Beira-Rio, no Internacional, e ele trabalhava por lá e conversamos, né? O que eu posso dizer é que a minha experiência em campeonato de pontos corridos, e ela serve tanto para a Série A quanto para a Série B, que tem regras básicas, que é você ganhar a maior parte das partidas em casa, isso é óbvio, e de vez em quando beliscar uma vitória ou um empate fora. Isso é matemática, você chega com uma certa tranquilidade. O campeão, normalmente, é a equipe que tem o menor número de derrotas. Isso. Né? Então, em algum momento, isso quer dizer que uma equipe precisa de regularidade. Em algum momento, parece que o Atlético conseguiu 7 vitórias consecutivas. Né? E é essa regularidade que ele tem que ter agora. Mas você veja, a limitação do time do Atlético é tão grande que quando o Esquivel, o ala esquerdo, se lesionou, o Atlético não ganhou mais nenhum jogo. Porque o Esquivel estava vivendo um grande momento, criando jogadas, triangulações com os meio-campistas. O Atlético tem tantas deficiências defensivas, e então, também no meio de campo, é um time todo torto. Né? Eu não sei quem é que montou esse time do Atlético, mas de qualquer forma, eu acho que o Odair Helma fez um bom trabalho dentro do que lhe foi oferecido, né, em termos de humanos. Curiosamente, o Curitiba é o maior visitante. O Curitiba ganhou mais jogos como visitante. É interessantíssimo isso, porque o Curitiba é um time que joga defensivamente, no esquema que o Moser nos contou aqui, e corretamente, porque ele não tem um grande ataque, mas o Curitiba já praticamente está na primeira divisão. O Coxa tem 53% de aproveitamento como visitante, o Atlético tem 47%, só que como mandante, o que você falou, Carlinhos, o Atlético não cumpre essa regra. Ele é o 13º mandante da Série B. Então, esses pontos fazem a diferença. Em relação ao Mozart, eu acho que ele sabe exatamente o campeonato que ele está disputando. Pelo fato de ele ser daqui, pelo fato dele ter aceitado trabalhar em Curitiba. E eu vi um dado absurdo ontem, né? Me parece que Curitiba ficou 19, na média, 19 partidas sem tomar gol. É um turno inteiro. Às vezes eu ouço críticas, mas o Mozart é defensivo. Gente, é um campeonato para você subir. Infelizmente não é um campeonato para espetáculo. Depois é uma outra história. Primeiro você tem que se resguardar, né? E eu acho que ele está fazendo isso com muita propriedade. Só voltando aqui, Caneiro, o que eu quis dizer são 4 rodadas para o Atlético, não são? São 12 pontos. 12 pontos que ele tem que fazer no mínimo 11, é isso, né? Basicamente, se ele fizer menos, aí a chance de conseguir o acesso é muito pequena. Hoje já é pequena, é 32%. Porque ele está, né, se a gente olhar a tabela de classificação, entre o Atlético, que é o 7º, e o 4º, que é o Goiás, são 2 pontos de diferença, e tem Criciúma e Novo Horizontino. Veja bem, 6º e 5º. Fernando, percentual, número, você não pode analisar friamente, sem ter como parâmetro que o time está jogando. Claro. E nesse momento, quem tem a vantagem é o Remo, que ganhou as últimas 5. Deixa eu encerrar. O que o time está jogando? O Atlético, a pergunta tem que fazer. O Atlético está jogando para ganhar os 4 jogos? Me responda você. Esse é o problema. Mas aí a questão toda, depende viu? do adversário. O Carneiro falou isso agora há pouco. Né? Se pegar um adversário mais estruturado,
Talvez Ele a tem que, dificuldade esse seja jogo com o Goiás ontem é decisivo. foi não merecido. adianta. Mas você veja como é o futebol, né? O futebol é coisa fácil para quem entende, né, Carlinhos? E agora, para quem... Para nós, assim, né, Carneiro? Sim, nós entendemos de futebol. Nós entendemos bastante. Eu estou metido nisso há mais de 60 anos. Né? O Carlinhos, 50 anos. O Mafuz no meio aí do caminho. Mas não é isso. Você veja que o Atlético cometeu tantos erros, a diretoria do Atlético, na montagem do primeiro time, aí teve que recompor o segundo, que veio o Viveiros, etc., e melhorou. Aí, diga-se bem da verdade. Porém, a torcida está machucada, está magoada, porque o Atlético era acostumado a ganhar de todos os grandes na Arena da Baixada. Você sabe disso. Vocês vinham aqui, você quando dirigi... Eu nunca venci aqui nem com São Paulo, nem com Galo. A única vitória que o Galo teve aqui foi 1-0, um gol de Mancini, eu acho, de pênalti. Eu estava na seleção, não participei. Mas só tomava porrada aqui. Todo mundo... Todos os treinadores diziam, olha, o Vanderlei Luxemburgo, o Dorival Júnior, a Arena da Baixada é problemão, porque o time é bom, é competitivo e aquela torcida empurra ele. Muito bem. Então o torcedor atleticano acostumou-se com isso, de repente derreteu. Não é mais assim. Vexame em 23, vexame em 24, vexame em 25. Então o Atlético, vou falar, tem obrigação de ganhar as 4 últimas partidas? Não tem obrigação nenhuma. O Atlético está jogando a pistoleiro. O que vier é lucro. E se a tabela do Atlético fosse invertida, seria melhor, né? Porque ele ainda tem Volta Redonda, Ferroviária e a América Mineiro. 3 times que estão lá embaixo, né? E só que agora o primeiro jogo dessa sequência é o Goiás. Mas é tudo meia boca. Com todo o respeito, né? Goiás, Remo, Novo Horizontino, Não, é tudo meia boca, Atlético, Amazonas. mas... Amigo, o Atlético ganhava de todo mundo, Sim. na arena, do Mas não Corinthians, é do Flamengo. esse Atlético que nós Mas estamos exatamente. analisando, Então Carneiro. eu não tenho mais, como é que se diz? Paciência. Paciência para aguentar essa Série B, que é a pior, hein, Carlinhos? Carneiro, você fez uma colocação interessante, né? Nessa última janela onde o Atlético se reforçou, e você citou aí um reforço importante do atacante. Viveiros. E o Curitiba se deu ao luxo de não contratar ninguém na janela. Isso chama-se convicção. Mas ele tinha consertado na outra janela. Sim, Porque ele nós estamos perdeu falando- o Paranaense e foi eliminado da Copa do Brasil. E o Moza se reuniu com a SAF e disse, olha, nós precisamos dar uma arrumada aqui. Pode ver que o Curitiba contratou 40% do atual time titular. Então, o futebol tem uma dinâmica. Agora, depende da sensibilidade do dirigente. E com isso você ganha tempo para treinar. Aí essa é a vantagem que talvez o Mozart tenha levado sobre o Odair. Né? O time do Curitiba foi montado antes, com escolhas, inclusive com o dedo do Mozart. Sim, né? ele Não, pegou mas no meio do caminho. veja bem. De repente está se fazendo o Odair de vítima. Não é o que eu estou atenção. falando. Não é, eu sei o que não é. O Carneiro está fazendo, às vezes, Não, já sempre fazendo o Odair de vítima. Mas espera aí. O Odair, tudo bem, eu concordo que você pegando no meio do caminho, o trabalho é mais difícil, que se reclama tempo. Mas o Remo fez isso. Novo Horizontino fez isso. O Goiás fez isso. E por que todo mundo conseguiu se arrumar? Porque o treinador arrumou. Veja só o Gordiola. O Remo. Permitido? É permitido, ele gosta. Ele pegou inclusive. o time, 6 partidas, vai se classificar. O Odair foi muito mal, é um péssimo treinador. Mas você está equivocado, Mafuz. Não porque eu tô acabei de equivocado. criticar o Odair Helman no início do comentário, ao afirmar que ele correu riscos ontem. Né? Não tomou cautelas no meio de campo. O Benevides, por exemplo, ficou limitado. Você tem 4 atacantes. Eu achei ontem Olha, É um o Odair absurdo. ontem ele correu sério Mas risco. sabe o que é isso, Carneiro? É consequência. Tinha um diretor de futebol no Atlético, que nós conhecemos bem, ele conheceu, porque João de Oliveira Franco. Joãozinho. O João certa vez me falou um negócio que hoje eu acredito que seja verdade. O futebol, às vezes, é muito caro para deixar na mão de um só. Só ficou na mão do Odair, não tem um supervisor do lado, não tem um diretor do lado. Mas pra isso trocar vocês uma estão ideia. aqui falando Pois desde o ano passado, que falta O essa futebol é figura. muito caro para deixar na mão de um só. Pode ser até o Filipão. Pode ser o maior técnico.
Mas sempre tem no ouvir alguém. Mas isso nós estamos falando, Mafuz, o disco já furou. Pois é. O atleta tem o Petralha e os empregados. E já teve a melhor comissão técnica do Brasil. Pois é. O próprio Carlinhos Neves foi desrespeitado dentro Era do o Clube Carlinhos Atlético Neves, Paranaense. o Autori e o Ricardo Gomes. Mas o Carlinhos Neves foi desrespeitado Eu sei. dentro do Clube Atlético Paranaense, trabalhou só 2 meses e foi dispensado pelo depois seu de Petralha. depois de já colocar em plano o projeto, Já que tá- o próprio Petralha pediu. Vocês já imaginaram o Carlinhos Neves hoje, ao lado do Odair Helma? Ah, Era outra outro história. Atlético. Era outra Mas é história. isso que eu falo toda hora. Ô, Carlinhos, você quer comentar a tua saída do Atlético? Não, Não. porque... Não, vamos falar do Paraná eu não Clube. acho, eu não acho Eu acho que foi uma fase relevante, bonita ali, Carlinhos. Na verdade, a gente... Vamos contar a história do Carlinhos. Vamos falar aí. sobre o livro, que é melhor. E o livro, ele se encerra antes de 2022, né? Então... Então nem é citado esse episódio. Não é citado porque termina antes. Essa foto, inclusive, ela é em 2019, na Florida Cup, com o São Paulo, no início da temporada. E no meio do ano, eu saio de São Paulo, me demito de São Paulo, e é onde encerra o livro, né? E essa E questão... aonde encerraria a tua carreira, né? Isso, onde encerrou a minha carreira. A questão do Paraná, Caneira, ela começa no Pinheiros. Exatamente. Não, você encerrou, não. O Atlético começou a tua carreira e terminou. Ali, a carreira do preparador físico, não. Eu sei. Ali a carreira precoce do coordenador de saúde e Exatamente, performance. Com a nossa história no Pinheiros, né, com a conquista de 84, com o grande Ronaldo Augusto Borba Filho, que eu cito no livro, depois 87 com Otacílio, que tem um E capítulo jogando inteiro. no campo do Curitiba, né? Exatamente. O quadrangular inteiro. Quando surge a fusão do Paraná com o Colorado, eles se lembraram desse trabalho e já me reúno ali com a diretoria, tanto os do Paraná quanto os do Colorado, e já participo ali da vinda do Rubens Vinelli, de Valdir Joaquim de Moraes, né? Daquela estrutura toda que foi montada. Eu tive 2 passagens pelo Paraná, de quando ele foi fundado até 92, quando o Paraná é campeão em 91, e com o Otacílio, claro, e da Série B em 92, e nós nos transferimos para o Palmeiras. Né? Eu fico no Palmeiras, daí o Otacílio sai com o Luxemburgo, 93, 94, e retorna ao Paraná em 95, 96, novamente campeão com o Otacílio, e depois com o Antônio Lopes. Então foi uma história muito bacana. Eu tenho uma filha, Camila, que é paranista, em função dessa época, né? E foi uma das grandes equipes que eu vi jogar futebol. Assim como a do Atlético de 82, o Palmeiras, da Parmalat, teve um time incrível, né? Todos os times de São Paulo, do Galo. Enfim, eu tive a felicidade de ter times bem montados. Cara. Não se ganha campeonato se você não tiver bons jogadores. Ô, Carlinhos, e você com essa conexão que você tem com o Paraná, por ter, né, estado lá dentro, desde antes de ser Paraná, o que você pensa quando vê hoje o time sem divisão? É muito triste, eu não sei, eu estava muito tempo fora, mas fui acompanhando a degradação, né? Quando profissionais começaram a sair, depois me parece que houve a questão de estrutura, de patrimônio, eu não digo nem de gestão administrativa, porque eu não acompanhei, mas eu sei que o Paraná tem uma legião de torcedores muito fiel, muito forte, que tem que ser respeitada, que está lutando para que o clube retorne a ter uma divisão. E tomara, né? Era muito legal quando a gente tinha aqui o chamado Trio de Ferro. Agora, o São Paulo Futebol Clube, onde se foi campeão mundial, decidiu a Libertadores com o Atlético até, né? O Paulo Autori era o treinador. Foi o clube que se ficou mais tempo? Foi. Foram 10 anos, somando 3 passagens, né? Mas só uma passagem foram 7 anos e meio, né? A penúltima, que a última também foi muito rápida. É interessante isso, Caneiro, porque eu trabalhava no Palmeiras e é um muro que separa o CT do Palmeiras com o de São Paulo. E nós ali, na época do Otacílio, do Luxemburgo, conversávamos com o Tele Santana por cima do muro. Olha que coisa bacana, né? Esportivamente falando. E naquele período, vocês vão lembrar, a Palmeiras Parmalat ganhava Paulista e Brasileiro, bipaulista, bibrasileiro. E o São Paulo ganhava Libertadores e Mundial. Né? Bi da Libertadores, bi Mundial. E eu olhava para aquilo, eu tinha uma certa atração, né? Falei, pô, será que um dia eu vou disputar um campeonato mundial, ou vou ganhar uma Libertadores? Quando que eu poderia imaginar a questão do destino que anos depois eu me tornaria
campeão da Libertadores pelo São Paulo e Mundial, né? E com essa questão do título contra o Atlético, teve toda aquela questão de estádio. O Atlético, na verdade, Juventus foi muito prejudicado, porque a Conmebol exigia um estádio com capacidade acima de 40 mil lugares, e o Atlético não tinha. Tem agora na Arena Nova. E daí o Atlético tentou alugar, o Pinheirão estava já inativo, tentou alugar o estádio Couto Pereira, e o presidente do Curitiba, na época, negou-se a alugar. Giovanni Jonedes negou. Foi uma deselegância grave, esportivamente falando, e o Atlético ficou numa situação constrangedora, teve que jogar no Beira-Rio. Ele tentou colocar as tubulares. Mas não foi feliz. E a Conmebol não liberou. E perdeu a Libertadores da América. E 15 dias depois, pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo São Paulo, campeão da Libertadores, veio jogar na Arena da Baixada e tomou de 4-1. Mas aí nós deixamos. Deixaram, eu sei. Você, o Rogério Ceni. É que o Atlético na Arena da Baixada era quase imbatível. Essa é a questão. Mas é bacana que você lembrou isso, porque isso tem a ver com o Campeonato Mundial. Sim. Quando o São Paulo conquista a Libertadores, eu tinha muita intimidade com o Antônio Juvenal. Era um presidente que era amigo. Ele gostava de falar sobre diversos assuntos. Ele falava, rapaz, vem aqui, venha conversar comigo. Tal. Tomar um uísque. Essa história é bacana. Eu retorno ao São Paulo, eu estava no Botafogo com o Levir, quando o Levir sobe o Botafogo, e eu saio um pouquinho antes. E quando eu chego, o doutor Juvenal já havia acertado um período de uma semana em Manchester, na Inglaterra. Não tinha um jogo oficial, nada, Mafuz. Fomos lá treinar, fizemos um jogo amistoso e tal, e Manchester só chovia. E eu não tinha tanta intimidade na época com o doutor Juvenal. Eu estava doido para tomar um uísque, Mafuz. E quando eu estou saindo assim, naquele hotel, tinham vários pubs e tal, o doutor Juvenal sentado com um litro bonito assim, falou assim, rapaz, gosta! Falei, o senhor não sabe quanto, doutor? Ali começou uma grande amizade. Quando a gente ganha a Libertadores, eu avisei o doutor Juvenal. Falei, doutor Juvenal, nós vamos sofrer no Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil manter o nível de concentração, de atuação. Ele me olhou atravessado. E nós ficamos um período, Carneiro, de 10 jogos que ou empatávamos ou perdíamos. E ele me chamou e me cobrou. Daquele jeitão dele. Ele falou, professor, quer dizer que o time agora deu para cansar no segundo tempo? Me deu uma enquadrada, né? Falei, doutor Juvenal, lembra que nós falamos lá atrás? Nós vamos sofrer, mas fica tranquilo que a gente vai reestruturar para o Mundial. Mas o que é isso, Carlinhos? É fadiga do jogador? Como é que funciona isso? É fadiga, mas é mental também. É humano. Quando nós já tínhamos ganho o Campeonato Paulista. Né? E eu tenho a impressão que se a gente faz também um Campeonato Brasileiro a 1000, a gente não ia chegar no Mundial lá em Yokohama. No ápice que precisava. Porque quando nós atingimos o número mágico ali, que nos livramos, que chegamos a flertar ali com a zona de rebaixamento, aí o Autori foi cirúrgico. Ele fez um levantamento, fizemos um levantamento, e ele teve a coragem e foi para a imprensa e para a direção e falou, eu vou tirar quem jogou mais 70% no ano. Nós vamos dar uma semana de folga e depois vamos reestruturar todo o trabalho. E fizemos isso e deu no que deu. Isso eu ia te perguntar, Carlinhos, você teve alguma participação na ida do Aloysio Chulapa para São Paulo? Não, nenhuma. Não? Mas ele foi Carlinhos. um personagem principal ali também, né? Principal e difícil. Um trabalho absurdo do Departamento Médico de Fisioterapia. O Aloysio estreou no primeiro jogo do Mundial. Olha que coisa maluca. Ele ficou se recuperando esse tempo todo. Ele faz a primeira partida, foi contra o Etihad, e depois, segundo ele mesmo relata, deu aquele passe de 3 dedos, né? A lá Ronaldinho gaúcho paraguaio, como ele fala, né? Então foi uma coisa muito cirúrgica. Foi a única contratação para o Mundial. Me diga uma coisa, Carlinhos. Não sei se você tem independência para falar. Cuidado. Qual foi o melhor treinador? A treinador, o melhor que eu digo, é aquele que no vestiário ele encontrava a solução durante o jogo. Eu gostaria de ter essa resposta. Gostaria, porque esse treinador é muito complexo. E por isso que eu respeito muito os treinadores. Ele tem que treinar o time, como dizia o Otacílio, ele tem que treinar a imprensa, ele tem que treinar a diretoria, ele tem que treinar a torcida, ele tem que ser bom em muitas coisas. Então eu tive treinadores que mudavam o jogo no intervalo.
Eu tinha treinadores que ganhavam o jogo durante a semana. Eu tinha treinadores que não tive treinadores que para eles uma derrota era impossível. O Levir era um deles. Se a gente lembrar a campanha da Copa do Brasil de 2014, quando nós perdemos as quartas de final para o Corinthians por 2-0, e nós tínhamos que ganhar em BH por 3-0. Só que a gente toma um gol aos 5 minutos. E nós tínhamos que fazer quantos? 4. E não tomar nenhum. Eu falava, só o Levir olhar e falar, vai dar. Eu falei, esse cara é louco, pô. Fomos lá, viramos para 4-1. Aí vem o Flamengo, a mesma coisa. 2-0. Temos que reverter em casa. O Levir falou, você vai ver, aquele jeitão dele. Você vai ver. Eu falei, é louco, homem. Né? Tomamos o gol não aos 5 minutos, Carneiro. Tomamos o gol aos 35. Quer dizer que você tem muito menos tempo para fazer 4 gols. E eu olhava para ele, daqui a pouco, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Uhum. Então, o Levir tinha essa questão. O Autori tinha a questão da convicção, de saber o que ele queria, onde ele... O Cuca, o maior estrategista que eu conheci. O Otacílio, o treinador que fazia de uma semana incrível. Ele já sabia quem ia jogar, ele já sabia quem ia sair. Se sair o jogador de determinada posição, ele já escalava o próximo, né? Com aquela sabedoria, com aquela... Acho que foi de você que eu ouvi que um dia o Rogério Ceni vai ser treinador da seleção. Ah, pode ter certeza. É? Pode ter certeza. O Rogério tem uma capacidade incrível, ainda vai evoluir na questão de gestão humana, porque ele é tão exigente com os atletas quanto ele era com ele mesmo, como atleta. Ele não admite perder, ele sofre, mas eu acho ele muito capaz, muito competente. E eu acho que, na cola dele um pouquinho mais atrás, para falar de treinadores do Brasil, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está fazendo um trabalho muito bom. Tem muita ele carreira pela frente. Ele é muito jovem. O que você ganhou com o Cuca no Atlético Mineiro? Com o Cuca, 2 mineiros invictos, 2 mineiros de 2012 invicto, e a Copa Libertadores. Com o Levir, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. E também o Campeonato Paulista em 2000, né? Com Carlinhos, e de jogadores com quem você trabalhou, quem foi o maior? Ronaldinho Gaúcho, absurdamente, para o meu modo de ver o futebol. Era um verdadeiro fenômeno. Esse é... As pessoas às vezes confundem técnica com habilidade. Técnica é o cara executar um bom fundamento, um bom passe, ter uma visão de jogo, você colocar bem. A habilidade é a capacidade de te surpreender, de improviso, que Ronaldinho e Messi são os 2 maiores exemplos. O Ronaldo, eu conheci o Ronaldo desde 6 anos. Ele tinha técnica e habilidade. E habilidade e uma criatividade. Você achava que ele ia fazer uma coisa, ele fazia uma outra. E velocidade, né? Tudo. Ele unia tudo. E olha que eu trabalhei com... Foram eleitos campeões mundiais com o Kaká, que é diferente, que era um jogador mais potente, de técnica, mas um jogador de força explosiva, mais ou menos como o Cristiano Ronaldo. Trabalhei com o Rivaldo, que também foi o melhor do mundo. Roberto Carlos, uma outra função. E poderia citar, 45 anos, foram muitos jogadores. Né? Mas o Ronaldinho destoava. Pessoal, vamos voltar um pouquinho no assunto ali, factual aqui. Coritiba, ele venceu o Volta Redonda 1-0, né, fora de casa no sábado. Já está na Série A, Carneiro? Eu acho que sim. O Coritiba está bem encaminhado. O jogo em Volta Redonda, como todos da Série B, foi muito fraco tecnicamente. O De La Torre conseguiu ganhar um cartão amarelo logo no começo, simulação de falta. E depois o Maicon arrumou 2 cartões amarelos infantis. O jogador da categoria dele, da experiência dele, não poderia acontecer. Então o Coritiba deu um pouquinho de chance para o azar, vamos dizer assim. Mas teve a felicidade de fazer um gol com o Alisson, um golaço, e o Coritiba dominou totalmente o primeiro tempo. No segundo tempo administrou o resultado, mas daí o Pedro Murisco operou bem o goleiro. É para isso que ele está ali. Eu acho que o Coritiba... Acho não, tenho certeza, claro, numericamente. Ele ganha a próxima partida com o CRB em casa. E ele está na primeira divisão. Depois tem Paysandu fora, Paysandu praticamente carta fora do baralho, Atlético e Amazonas. Então a tabela do coxa é tranquilo. Eu não sou, às vezes, e foram pouquíssimas vezes que eu errei, mas eu não sou daqueles que espera
a satisfação matemática para dizer que o objetivo foi conseguido ou não. Curitiba já há tempo já tinha traçado o objetivo e alcançado esse objetivo. O que ele está fazendo é confirmando, e tudo em razão, tem um nome ali, chama-se Moser. Agora, dentro desse enfoque do Mahfouz, o Curitiba, lógico, a torcida chegou a protestar, o público caiu pela metade, o torcedor reage. Inclusive, o Moser, eles acham que é retranqueiro. Já expliquei ao vivo tem gente para que quer torcedores. demitir o Moser, Exatamente. é impressionante. Eu, num almoço com um ex-diretor do Curitiba, ele disse: você tem que tirar esse Moser. Eu digo, coma teu pastel aí, não enche o saco. Fernando, eu vou falar de estatística em relação a isso. Um time que 19 partidas ficou sem tomar gol, se ele não tomar gol nas próximas 4, ele já está na Série. E olha, tem um dado legal sobre isso. São 19 jogos, 19 rodadas sem tomar gol. O Curitiba até agora tem média de gols sofridos de 0,6 por jogo. 21 gols só sofreu na Série B. Hoje, se acabasse assim, seria a melhor defesa da história da Série B. Em 2020, o América de Minas, que subiu, foi o campeão, tomou 21 gols e o segundo colocado tomou 23, que foi a Chapecoense. Então, o Curitiba está no caminho para ser um top 3 de melhores defesas da história da Série B desde 2006 em pontos corridos. Agora, só tem uma coisa que nós já falamos até sobre isso, mas não custa reforçar. O Curitiba, na primeira divisão, ele tem um grande goleiro, uma bela zaga, um meio de campo operoso, mas vai precisar contratar um ataque inteiro. Senão, vai ter problema. Para a gente fechar o assunto Atlético antes, também, do Atlético, mas antes eu quero abordar com o nome de 2 pessoas com quem ele trabalhou, 2 treinadores, que são ligados a mim e que eu tenho assim com pessoas especiais, que é o Otacílio e o Carpegiani. Fala. Não, o Otacílio é uma coisa... O Otacílio, de todas as que eu cruzei no futebol, foi a mais importante na minha carreira. Não pelo fato de ele ter me levado para o Grêmio, depois para o Palmeiras, mas pelo que eu aprendi com ele de comportamento, de pessoa ética, de pessoa respeitosa, de pessoa isso aí, que gosta de boas coisas. Eu acho isso uma coisa espetacular. Eu amo o Otacílio. Eu quero ter a possibilidade de ir até Porto Alegre em dezembro para levar um livro para ele. Tem um capítulo inteirinho sobre aquelas frases dele, né? É genial. São frases geniais, né? E o Paulo César Carpegiani, eu tenho uma gratidão com ele, porque quem me leva por São Paulo, pouca gente sabe disso, é o Paulo Carpegiani. Quando ele saiu do Atlético e foi para lá, Quando ele saiu da seleção do Catar. Do Paraguai. Eu recebo um telefonema com aquele sotaque inconfundível dele. Carlos, tu queres ir comigo? Falei, pô, Paulo, amanhã, né? E fizemos um campeonato exuberante, mas um sujeito pragmático, ele sonhava com futebol, ele acordava com ideias. O jogador brilhante que foi, tinha como um dos seus mestres Rubens Minelli, né? E o Carpegiani também é homenageado nesse livro. E só para um recorte, né? Eu vou ao São Paulo porque eu me encontro com o Paulo Roberto Falcão no aeroporto e conversamos sobre futebol. Já conheci o Paulo Roberto através do Otacílio. E o Carpegiani, quando precisou de um preparador físico, se encontrou com o Falcão e o Falcão falou, pô, leva o Carlinhos. Olha como que é o contato, né? Agora, tem um detalhe em relação ao Otacílio Gonçalves, que é meu amigo pessoal, né? Também, claro. Curto o Otacílio. Sempre que eu ia a Porto Alegre, eu jantava com ele, vamos dizer assim. Com ele e com outros. No né? velho e bom barranco, né? No barranco. Porque o ambiente futebolístico no Sul é muito bom. Agora, o Otacílio montou a Parmalat, o time, e entregou de bandeja para o Vanderlei. O Vanderlei admite isso, inclusive está no livro também. É que eu falei do Otacílio, porque um dia desse eu revi a Cor do Dinheiro, do Paul Newman e o Tom Cruise, que ele do taco, jogo de bilhar. Jogo de bilhar. E ele é craque, né? Ele é craque no bilhar. Eu vi cada jogo dele, do Sicupira, uma coisa de louco. Vamos lá, então, para a gente encerrar aqui. O Mahfouz, Allan Kardec tinha ter sido expulso no lance? Tinha que ser expulso, como tinha que ter sido expulso
o Gustavo jogador Gomes. do Palmeiras, Gustavo Gomes. Tinha que ser expulso. Concordo. Eu vou explicar por quê. Ah, Se a lei diz proíbe o excesso, quando você entra com a sola, com o pé inteiro no corpo do jogador, você está correndo risco. E um dos riscos é a expulsão. o Carneiro, E pra você gente... sabe por que ele não expulsou o Allan Kardec? Por quê? Porque um pouco antes a CBF havia concluído, dado um parecer de que o juiz de São Paulo estava certo em não expulsar o Gustavo Gomes. Ah, mas aí você que tava lá, o que você acha disso? Não, você está se referindo ao lance? Os dois. Eu não vi. Ah, você não viu? Não vi. Tá, aí você esquivou, né? Não, esse ele não viu. Não, mas tranquilo. Eu acho que devia ser expulso. O Carneiro Neto, pra gente fechar aqui. Com Zapelli e Viveiros no jogo contra E o Goiás. Julimar. E Julimar, que marcou os 2 gols, é hoje titularíssimo do Atlético. O Atlético é favorito para vencer essa partida ou não? Olha, o Atlético tem bons jogadores, né? Claro que o Viveiros, o Zapelli, é possível até que o Esquivel retorne também. Sim. O Atlético tem melhor time que o Goiás, tem mais história que o Goiás, tem mais peso que o Goiás. Espero que tudo isso contribua para uma vitória definitiva para o Furacão. Bom, meus amigos, fechamos então essa edição especialíssima do podcast Carneiro e Mafuz com o Carlinhos Neves. Lembrando aqui, Carlinhos, então às 18 horas hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro. Terça-feira, não é segunda. Tô acostumado com a segunda, hoje é terça. No Dom Max, Rua Petit Carneiro, 394. É só chegar lá e pegar o autógrafo contigo no livro, é isso? Isso, e com o autor, né, meu amigo Caibar Pereira Magalhães, que é um professor de literatura, um poeta, já tem livros. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, premiadíssimo também, né? Que vai estar lá junto comigo. Agradecer, sempre bom. Prefiro com uma taça de vinho, viu, Carneiro? Mas foi muito boa a nossa conversa aqui, né? E espero que todo mundo compareça. Vai ser um grande encontro de técnicos, ex-técnicos, jogadores, ex-jogadores, vem muita gente e, fundamentalmente, os amigos que a gente fez pela vida toda. Quantas páginas? Quase 700. Sem foto. Eu falo com o Caibar que ele produziu quase 1 quilo de livro. É um belo presente de final de ano, sim, de Natal. foi pensado nisso também, mas... Muito legal, muito legal. E ainda melhor ainda com a renda toda revertida para o projeto Futebol de Rua. Futebol de Rua. Perfeito. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui essa edição do Carneiro e Mafuz. Voltamos na segunda que vem. Tchau, tchau.